Os produtos e serviços para animais de estimação estão em franca ascensão no Brasil. Enquanto o varejo como um todo fechou o ano passado com um crescimento de 4%, o segmento pet deve aumentar 7,5%, movimentando mais de 14 bilhões de reais. E este valor não inclui o mercado de filhotes, que sozinho faturou 1 bilhão de reais em 2012. Você tem vontade de ter um cãozinho, mas acha que ele não vai se adequar ao seu estilo de vida? Nossa equipe ouviu um adestrador com mais de 20 anos de experiência. Ele deu dicas valiosas sobre como escolher a raça e também como evitar que o seu melhor amigo destrua objetos na sua casa ou apartamento. Confira! De acordo com pesquisas feitas em várias regiões do país, a mudança de comportamento do brasileiro em relação aos seus animais é verificada em todas as classes sociais. Em todas as faixas da população, os gastos com produtos e serviços voltados para os bichos aumentou. Mas não foi só isso que mudou. Por conta da rotina cada vez mais corrida, as pessoas querem ter cães, mas querem também ter um relacionamento mais prático e mais saudável com o seu melhor amigo. Para isso, as pessoas estão buscando cada vez mais os serviços de consultores animais. Profissionais como Sérgio Lopes, um adestrador com mais de 20 anos de experiência na venda, criação e adestramento de cães. Segundo Sérgio, a primeira noite e principalmente a primeira semana do cãozinho com a nova família são muito importantes. O animal quase sempre estranha o novo ambiente, mas o adestrador tem dicas para evitar maiores problemas. Nunca leve um filhotinho para casa à tardinha ou então à noitinha. O cachorro, quando você tira ele da mãe, você tira ele dos filhotes, das companhias, da família dele, ele vai sentir muita falta. Então você tem que dar um tempo para o cãozinho ele acostumar com o ambiente. Quando você pega esse cãozinho e leva à tarde ou à noite para casa, ele não vai associar, é muito pouco tempo para ele associar que aquela é a nova família. Então a dica é, você pega esse cãozinho que você escolheu, foi comprar e leva ele para casa bem de manhãzinho. Porque a memória nessa fase do cachorrinho é muito importante e ela é muito associativa, ela é muito associada ao prazer, ao bem-estar. E quando você dá isso ao animal, aquilo fica muito gravado na cabecinha dele e ele começa realmente a interagir com a família, fazendo com que a noite seja muito menos sofrida. Como deve ser feita a escolha da raça? Qualquer um pode ter qualquer tipo de cão? Quando você escolhe aí um Doberman, ele tem o potencial de ser agressivo. Quando você bota um Fila, ele tem o potencial. Então são cães que não é adequado, um Pitbull, ele não é adequado para você tê-lo em qualquer espaço, em qualquer lugar, qualquer pessoa. Eu acredito muito no equilíbrio, na harmonia do ambiente para o seu cão ser um bom cão, te exercer um trabalho bem feito. Então você tem que ter uma escolha direcionada, saber que você tem o potencial de ter um Rottweiler, porque é você, a sua esposa, você precisa de um espaço, você tem uma criança, então você tem que saber que aquele Rottweiler, como é a criação dele. Se você faz isso, aí sim, aí a tendência de você se dar bem e não ter problema com esse indivíduo, você não vai ter problema com ele. Para Sérgio, escolher entre filhotes machos ou fêmeas faz muita diferença. Tudo depende do objetivo do dono. A gente tem que ter uma consciência que o animalzinho macho, ele por natureza ele é territorialista, ele marca o território dele, né? E o cão ele tem muito disso, principalmente o macho. Quando você escolhe uma fêmea, você já vai ter menos problemas de xixi, menos problemas de você ter a casa de repente toda de xixi, né? Principalmente cães pequenos que moram em um apartamento. Quando você pega uma fêmea, se você pensa em proteção, a fêmea ela tem um senso de maternidade. Esse senso de maternidade, ele é muito interessante para quem precisa de um bom cão de guarda. Se a pessoa precisa de um espaço para uma proteção, tomar conta da sua família, eu aconselharia uma fêmea. Digamos que você fosse optar para a raça Rottweiler, né?
O Rottweiler é um cachorro imponente, é um cachorro que toma conta. Numa família eu acharia adequado para um senso de proteção uma fêmea. Uma fêmea realmente nesse ponto faz uma diferença. O macho ele é mais ciumento com um determinado membro da família, não com a família inteira. Ele não tem um compromisso com a família inteira. Então, se por acaso acontece alguma coisa depois com um membro que sustentava, que dava comida e que fazia tudo por esse machinho, ele não está mais presente, é meio que ele abandonasse meio posto dele de liderança. Então tem essa diferença entre o macho e a fêmea. Segundo Sérgio Lopes, o adestramento propriamente dito deve começar quando o cão tem 6 meses de idade. Mas se engana quem pensa que o animal não pode aprender a se comportar quando ainda é um filhote. É muito interessante você aproveitar a memória associativa do cachorro quando ele é filhote, porque essa memória associativa ela é muito marcante nas primeiras semanas com a nova família. Ela é muito marcante. Ela vai fazer com que o cachorro aprenda determinados truques, determinadas obediências, né, que vai fazer com que o cachorro reflita a vida dele toda com a família. Às vezes você dá brinquedos, às vezes você quer ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi no local. E você tem que aproveitar essa primeira semana para você definir e você mostrar ao cachorro o que é dele. Então é essencial que o cachorro nessa primeira semana ele aprenda aonde é o banheiro. Então ele aprende aonde é o lugar de fazer xixi e cocô. Agora você tem que saber fazer a marcação. Se você não der uma referência para ele aprender o que você quer, você vai bater de frente com ele e você vai acabar tendo problema. Comprar um filhote muito novinho pode dar muita dor de cabeça para os novos donos. Para o adestrador, existe um momento ideal para separar o filhote da mãe. Eu diria que é quando a mãe começa a rejeitá-lo. As pessoas tiram filhotes com 45 dias, é normal as pessoas tirarem um filhote assim com 1 mês, 45 dias. Eu acho que não é por aí não. Quando você tira um filhote antes de desmamar, quando você tira um filhote antes da mãe recusar ele, você está indo contra a natureza dele. E quando você faz isso, se você se basear em determinadas raças que já tem um padrão de comportamento, que é o Rottweiler, o Pitbull, já tem aquele padrão. Se você quer esse cão para guarda e você tirou ele muito cedo, você corre o risco de ter um filhote medroso, de ter um filhote assustado. Então eu não aconselharia nunca tirar um filhote antes da mãe dele começar a rejeitar. A ansiedade de passear com um novo animal de estimação na rua pode trazer problemas. O cãozinho, ele tem um processo assim como um nenenzinho. Ele tem um processo de vacinação que você tem que obedecer. Por que você tem que obedecer esse processo de vacinação? No ambiente, a partir do momento que ele sai do ambiente dele e se expõe a outros ambientes, a rua, ele fica exposto a doenças. Ele fica exposto a vírus, fica exposto a determinadas coisas que vão influenciar na saúde dele. Então você pode ter aí um cachorrinho que adquira uma verminose, porque ele ainda não foi tratado, porque não foi vermifugado. Ele pode ter aí uma doença mesmo, uma sinomose, uma parvovirose, uma leptospirose. Então o momento ideal para o cãozinho ir para a rua, para você passear com ele, é a caderneta de vacinação dele estando em dia. E o que pode ser feito para impedir que o filhote destrua os objetos na sua casa? Sérgio Lopes diz que está preparando um material de orientação para os donos de cães que vai dar dicas de como evitar prejuízos causados pelo seu animal de estimação. Eu estou preparando um kit anti-destruição. Esse kit ele fala tudo sobre o primeiro dia, a primeira semana, de como você introduzir brinquedos de produto de matéria animal, mas para aquela fase do cãozinho, para aquele momento que o cãozinho está associando os prazeres. E se você der brinquedos de fiapinho, aqueles halterezinhos de corda, se você der aqueles bichinhos, se você der, você vai acabar tendo um problema do cachorro destruir o teu chinelo, que é parecido. Então nós estamos criando um kit anti-destruição
que é um kit baseado em brinquedos e uma mídia, né? Vai um DVD dentro desse kit te mostrando exatamente como você ter cães sem destruir a tua casa. Em instantes, Unifeso anuncia que vai dobrar os investimentos no Centro Cultural FESO ProArte este ano. É um instante só.